Vamos orar então, para a gente começar aqui. Enquanto vocês oram, vou convidar o meu amigo Maxwell para subir aqui. Hoje é ele que vai ministrar, olha só. Que bênção. Tá vendo aí? Vou até beber água ali. E só água eu vou pegar mais lá, tá? Bem, vamos orar pelo Max. Vocês me ajudam a orar pelo Max? Pode ser? Amém. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Max, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, por toda a história e trajetória dele, Pai. O Senhor conhece o coração dele melhor do que ele mesmo, Senhor. O Senhor sabe o quanto que ele tem se capacitado, o quanto que ele tem buscado ser mais parecido com o Senhor. Então, Pai, de uma forma muito especial, hoje nós queremos ter a oportunidade de ouvir esse homem de Deus, esse menino, esse cara que tem crescido em maturidade, que tem crescido na presença do Senhor, que tem sido exemplo para muitos de nós, com o seu serviço, com a sua humildade, com o seu jeito de ser, Pai. Então, que o Senhor possa capacitá-lo nessa tarde, que ele possa ser capaz de levar, Pai, a mensagem para esses adolescentes. Em nome de Jesus. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, gente. Confesso que eu fui pego um pouco de surpresa com o pastor, falando a segunda, mas graças a Deus o Senhor, no domingo, ele tinha falado comigo e me mostrou esse texto. Mostrou um pouco daquilo que eu viria a ser edificado naquele dia, mas também aquilo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Não é nada demais, tá? É só realmente ler a palavra, como Paulo disse para Timóteo, né? Pregue a palavra. Então é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês hoje. Eu vou usar a NTLH, já deixei avisado ali para a nossa garotinha. E antes de qualquer coisa, eu sempre gosto de falar que eu acredito muito que se Deus fez até um jumento falar, Ele consegue fazer eu também. Então, desculpa se eu gaguejar ou fazer qualquer coisa errada. Dependência de Deus, tá, gente? Bom, te amo, Lucas, é nóis. Gente, hoje queria começar com vocês fazendo algumas perguntinhas, tá? Como sempre. Antes de começar a falar, prazer, eu sou o Maxwell, tá? Estou na Vida Nova desde 2018. Alguns de vocês estavam engatinhando ainda, mas graças a Deus eu estou aqui até hoje e aquilo que eu vou falar hoje também tem um pouco a ver com a minha trajetória. Mas tiveram reviravoltas, agires de Deus e eu oro todos os dias para que vocês também vejam aquilo que eu vi, porque Ele é maravilhoso, amém? Quem aqui quer ser rico? Certo. Outra perguntinha para vocês. Quem aqui é uma rocha? Quem aqui não chora nunca? Uma pessoa assim que não pode que aconteça. Amém, graças a Deus, segundo quebrantado aqui. Quem aqui é meio orgulhoso, assim? Alguém vai te pedir desculpa e você fica de birra, fala, não, a pessoa me machucou, não quero. O famoso pai tá aqui, né? Só a mãozinha aqui, né? Ou também, quem aqui é um pouco tímido? As pessoas vão falar contigo, você fica meio recluso. O Carlos é. Eu te amo, cara. Eu te amo, o importante é isso. Quem aqui é um pouco distraído? Alguém até derrubou o celular aí. De novo. Quem aqui gosta de uma briga? Vê alguém e fala, vai, a cadeira, usa a cadeira! Vai, bate, vai! Gente. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um pouco dessas perguntas. E para começar, vamos abrir em Mateus 5, do 1 ao 16. Tá bom? Eu vou ler com vocês correndo agora. E aí, garotinha, colocou. Eu vou ler com vocês um pouco agora e a gente vai expondo, né? Cada versículo, entendendo o que é que isso faz na nossa vida, entendendo porque é importante colocar em prática e entendendo o que o Senhor quer
que a gente faça. Mateus 5, do 1 ao 16. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultarem, quando perseguirem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Vamos por partes? Muita coisa para cima lá de uma vez só. Mas, voltando aqui para o 1 e 2. Tá? Os discípulos chegaram perto dele. Assim que Jesus sobe no monte, aquele pessoalzinho mais casca grossa, aquele pessoalzinho que tinha Pedro no meio, tinha uns mais jovenzinhos, assim como João, ali que devia ter seus 12 a 14 anos. Essas pessoas se sentam ao redor dele. E isso me chama a atenção porque, gente, todos vocês aqui têm líderes. Todos. Até os pastores, o pastor Celso, a gente que é líder, os pastores, às vezes dão uma bicuda em nós, mas é tudo para o nosso bem. Mas, cara, como é que eu fui ajudado pelos meus líderes? E como é que eu tento ajudar também hoje? Sabe, eu lembro que o meu primeiro líder, quando eu tinha 13 a 15 anos, foi um homem de Deus muito usado por ele, e que eu ia para a casa dele depois da célula e a gente ficava conversando, jogando. Ele me ensinou os primeiros acordes no violão, as primeiras músicas. Ele que me incentivou para tanta coisa. Me incentivou a ler, me incentivou a tantas coisas, sabe? A mudar de vida. E hoje eu tenho esse privilégio de ter um molequinho na minha célula. Daí trago um outro amigo dele. E esse alguém é o Miguel. Infelizmente não está aqui hoje. Mas é até meio doido, assim, que às vezes eu estou de boa em casa no domingo e ele me liga de manhã e fala, vamos jogar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, cara, como isso é precioso, porque eu posso hoje retribuir aquilo que o Tyler fez por mim lá atrás. E hoje a gente está tentando fazer isso na coletividade. A gente fez um grupo com os meninos, onde eu estava estudando, então não tem nada lá ainda, mas o pastor tem colocado vídeos, o pastor tem colocado devocionais. E isso é muito precioso, porque a gente quer dar para vocês aquilo que a gente teve lá atrás também. Pelo jeito que pessoas me ajudaram lá atrás e ajudam até hoje, a gente quer ajudar vocês. Então, o Carlos está lá, o Lucas está lá, Natanzinho está lá, Tiaguinho está lá, Nicolas está lá também, vou falar de tudo daqui a pouco. Mas como é precioso isso, gente. A gente tem tentado fazer isso. E é isso que eu peço para vocês, que vocês sentem mais próximo de nós. Assim como os discípulos fizeram com Jesus, sentaram aos pés dele, e vocês cheguem perto da gente, a gente não moge. E os pastores, a gente... Cara, quem me conhece sabe que eu sou uma manteiga derretida, toda célula que eu faço eu choro, mas a gente faz isso porque, cara, Jesus aceitou que eu me sentasse aos pés dele. Então, que eu oro hoje que eu possa ajudar vocês um pouquinho. Versículo 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Espiritualmente pobres aqui, pessoas as quais não veem grande valor nas coisas que estão por aqui. Eu vou falar algo um pouco absurdo aqui agora, mas eu visitei um apartamento de 10 milhões de reais ontem. 350 metros quadrados na Fradique Coutinho, que é perto de Pinheiros. Ali. Faria Lima, Avenida Rebouças. Lugar chique, 30 mil reais o metro quadrado. Meu Deus do céu, eu estava com um monte de gente rica.
E, cara, como é que eu vou falar isso tentando ser um pouco normal? Mas, gente, não brilha os olhos, sabe? O mesmo amigo que estava lá comigo, eu vim com ele até aqui, até a minha casa, né? A gente tomou um café e a gente foi conversando sobre como as coisas não são assim. E por isso que eu perguntei quem é que quer ser rico. Porque rico de quê? As pessoas me perguntam, mas quanto é que você quer ganhar? Até onde você quer chegar? Você quer ser diretor, gerente? Eu falo, velho, eu quero ganhar tanto, ajudar meus amigos, e é isso. Eu não, sei lá, eu quero coisas que vão para além do que apenas coisas as quais o ladrão rouba ou que a traça pode comer. É que nem Jesus disse, nosso tesouro está nos céus. O reino dos céus é de vocês, então, gente, sejam espiritualmente pobres. Sejam pessoas que vejam nos céus as coisas que realmente têm valor. E é isso, né? Esse versículo é um pouquinho disso, né? Precisamos ser espiritualmente pobres, porque o reino do céu já é nosso. Então, somos ricos de Deus, somos ricos daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E é isso que eu quero deixar aqui. Versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Aqui tem um versículo que eu já tenho carregado comigo há alguns anos já, que é Romanos 8, 26. Quem está em cima? Oi? Oi! Te amo, tá? Coloca Romanos 8, 26, por favor. Lá para mostrar para eles. Aí. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pedem a Deus em nosso favor. Isso aqui é o quê? Quando você está chorando e você não sabe mais o que orar, você está, meu Deus do céu, não sei o que eu faço da minha vida. Eu passo muitas vezes por isso. Tem orações que eu faço há anos que não demonstram que estão surtindo efeito, sabe? Falando aqui um pouco de mim também, por muito tempo eu orei pela minha casa, porque minha mãe era cristã, mas meu pai não. Isso trazia muitas brigas dentro de casa. Eu lembro que um dia eu estava no Nico e eu voltei à noite, né? E eu tinha recebido uma proposta de emprego. Eu já tinha meus 17 anos, estava muito difícil na época. Mas ali meu pai falou, olha, se você estivesse aqui na hora que eles ligaram, se você estivesse aqui na hora que eles mandaram a mensagem, você teria conseguido. E ele falou aquilo com pesar, com desgosto mesmo. Falando, nossa, você não consegue. E eu continuei orando para Deus. Hoje, depois de um tempo, o Senhor me honrou em muitas coisas. E, de novo, né, esse apartamento que eu visitei é da empresa que eu trabalho. A gente pega um monte de predinho, chuta, derruba, faz um terreno e depois joga um prédio lá e vende caro. Por isso que é tão caro assim. Mas, cara, como Deus me honrou, porque eu sou muito feliz lá onde eu estou. E isso veio de orações. Falando agora sobre um pouco a transformação do meu pai, cara, eu via ele bêbado tantas vezes, mas ele mudou. Ele mudou. E parece até meio doido assim, mas aquele homem que era meio bruto às vezes, ele pediu minha mãe em casamento depois de 20 anos. Depois de 20 anos. E aquilo era muito especial, porque minha mãe só poderia se batizar na igreja dela se ela fosse casada. Então, são essas pequenas coisas assim que Deus vai fazer na nossa vida. E por quê? Porque eu decidi orar pela minha casa. Porque eu via que tinha algo errado, ao invés de bater de frente com eles, eu falei, eu amo vocês. E eu quero que vocês mudem. Mas eu falei para Deus. Eu não fiquei confrontando. Então, é também tentar trazer isso para vocês. Né? Que é necessário nós estarmos próximos um dos outros. Fala para o seu líder o que é que está no seu coração, o que é que te angustia. Mas, acima disso, Deus, Ele enxugará as nossas lágrimas. Deus nos consolará. Então, se você chora porque você está triste, porque a sua relação em casa não está boa, vai aos pés do Senhor. Ele me ajudou, Ele fez tantas coisas na minha vida e quer fazer com vocês também. Versículo 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. E aqui eu quero dar um puxãozinho de orelha, mas graças a Deus eu já falei isso na célula e eu vi que o pessoal não está tão ruim quanto eu achava. É muito fácil para a gente que cresceu, está há muito tempo dentro da igreja, principalmente para alguns aqui que nasceram e se criaram, a gente se achar especial,
A gente achar, não, pessoinha que chegou mês passado, ela ainda é um bebê, está engatinhando, ainda comete um monte de erro, e a gente se colocar no lugar de uma pessoa que não erra, de uma pessoa que é especial. Mas, gente, eu queria pedir só para vocês darem uma olhada em quem está do seu lado. Só dar uma olhada. Tal. Eu ainda não vou fazer aquilo, tá? Eu ainda não vou fazer aquilo, calma. Mas você sabe... eu ainda não vou fazer aquilo. Você sabe o nome dessa pessoa? Você sabe quem ela é? Os dois aqui precisam nem falar, né? Mas, você sabe quem ela é? Você sabe a história dessa pessoa? Houveram dias aqui os quais eu só estava assistindo aí também. E aí os pastores começavam a orar por pessoas vinham aqui na frente, eu olhava e falava, cara, como eu preciso aprender ainda com essas pessoas, como... Eu chorava, né? Eu já chorei assim na faculdade ouvindo a pregação e o pastor falava de vida de pessoas, eu falava, eu conheço a história, eu tento chegar próximo dessa pessoa. E é isso que a gente tem que tentar criar no nosso coração, envolvimento um com os outros. Assim como eu falei de vocês tentarem se aproximar mais dos seus líderes, porque, gente, para mim é maravilhoso quando eu vejo a Sara conversando com a Grazi, para mim é maravilhoso quando eu vejo a Sofia conversando com a Luana, desculpa, nossa. É tia, pô, cheguei aqui com 13 anos, tinha o dobro do meu tamanho. Eu falava, oi, tia. Falava, oi, tia. Mas, para dar um pouco também do meu testemunho assim, sobre isso, né? Sobre pessoas que foram humildes comigo, teve uma época que eu saí da igreja. Né? Eu vim aqui com uma pessoa, e quando essa pessoa me deu um pé na bunda, eu dei um tempinho, falei, não, tá demais para mim, mas eu voltei uns meses depois. E, cara, realmente foi algo de Deus, assim, porque o Nicolas, acho que ele nem lembra disso, mas foi o Nicolas e o Carlos. Tá? Carlos, nosso baibudo violonista. Não você, mas eu te amo também. E eles simplesmente chegaram perto de mim, eu estava esperando assim, uma rede de adoles começar também. Estava em frente à cantina. Estava sem amigos, sem rumo, sem nada. Mas eles vieram, o Nicolas começou a falar de coisas naquele dia que, graças a Deus, hoje tem se cumprido. Você sabe o que eu estou falando. Mas são coisas assim preciosas, porque eu acredito que pessoas maduras não excluem as outras pessoas. Pessoas maduras olham para os seus lados e vê em outras pessoas potenciais amigos. Então, assim como pessoas me acolheram lá, hoje eu tento acolher também. Tento fazer o mesmo com aquele bexiga ali, a cada dia está mais nas minhas orações. A gente está tentando fazer o mesmo com tantas outras pessoas que têm chegado na igreja. Vocês são especiais para a gente. Vocês são pessoas às quais nós estamos pagando um preço de oração também. E é por isso que nós temos tentado puxar vocês para perto. Tá? Isso é a humildade, de não se achar especial. Versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Oi, você que está em cima? Oi. Chama assim. Só. Puxa aí o Romanos 10, do 9 ao 15, por favor. Tá. Mas isso aqui, quem aqui sabe o que Deus quer para a sua vida? Em geral, assim, pode ser bem genérico. Mas, eu quero ser jogador de futebol e ter a faixa 100% Jesus na testa. Tiago. Mas tem algo que a palavra diz, ali em Mateus 28, que é meio que comum para todos nós, que é o id, que é ir fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer pessoas que sejam mais parecidas com Jesus. E é necessário vocês irem. Eu estava até conversando com o pessoal da minha célula, faz umas 3 células atrás, que eu virei para eles. Depois de muito tempo, estava lotado, assim, lotado. Eu falei, nossa, comecei a me incomodar. Aí eu virei e falei, gente, eu amo vocês, mas eu quero que vocês vão. Eu quero que vocês vão. A Gabizinha lembrou. Eu quero que vocês vão. Quero que vocês abram suas células, eu quero que vocês formem outras pessoas. Eu amo vocês, mas eu não quero vocês na minha asa para sempre. Então, a vontade de Deus é que nós vamos. A vontade de Deus é que nós nos comprometamos a ir e fazer outras pessoas amar Ele também.
E para você que tem 11 anos, 10, pode ser até meio, poxa, eu estou só iniciando. Mas assim como eu falei, os discípulos, a sua maioria, tinha menos de 20 anos. Muito menos. A maioria deles tinha ali seus 12, 13, 14. Eram pessoas que ainda estavam começando as suas vidas. Mas Jesus acreditou nelas mesmo assim. E por que eu pedi para puxar Romanos 10? Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E aqui meu puxão de orelha para vocês, 14, por favor. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? 15, por favor. Aí. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Então, gente, fazer a vontade de Deus é isso, é a gente ir. E óbvio que cada um de vocês tem um plano de Deus para a vida de vocês, individual, personalizado, completamente seu e só seu. Mas, um geral, uma coisa mais genérica é isso, se comprometer, bater no peito, joelho no chão, orar por pessoas. Cara, eu desço a rua e tem as tiazinhas ali na mesma igreja já há 15 anos, orando toda quinta-feira, e eu falo, cara, é isso. É isso. E é isso, é verdade. As tiazinhas estão lá e a gente muitas vezes está moscando, está olhando para o lado e se contentando que tem um monte de cadeira vazia. É isso. Olhem ao seu redor. Olhem, gente, só olhem ao seu redor. E eu peço que vocês pensem em amigos que poderiam estar nesses lugares vazios. Tem uma fileira inteira, e a igreja inteira, e tudo inteiro está aí vazio. Mas, gente, a nossa rede está chegando. E não é porque é um lugar especial aqui essa igreja, não é porque a palavra que vai aqui vai mudar completamente a vida de todo mundo. É porque pessoas precisam ser alcançadas. E tem lugar ainda para ter elas. A gente tem aqui papo de mais 150 cadeiras vazias. São tantos amigos que vocês podem chamar, tantas pessoas. Se vocês estão aqui hoje é porque alguém falou de Jesus para vocês. Ou falou de Jesus para o pai de vocês, ou para o avô de vocês. A vontade de Deus é que nós vamos. A vontade de Deus é que nós façamos discípulos. Versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Aqui, já que ninguém diz que quer se vingar do outro, amém. Mas é realmente isso. A gente tem que ter misericórdia uns dos outros. E misericórdia parece uma palavra muito feia, né? Meio estranha assim. Eu vi o Gax falando para o Ben 10 isso. Misericórdia, eu não tenho misericórdia de você. São coisas assim que a prática é isso. É a gente não se vingar. Por exemplo, para quem tem irmão, o irmão te dá um tapa, você não ir com a voadora e tantas outras coisas. Não, você não, pelo amor de Deus, viu? Só tem a cara de santa só. Mas o que nós precisamos fazer é orar pelas pessoas, até mesmo aquelas que não gostam da gente. Eu, quando eu tinha 2015, eu tinha 11 anos. Estou ficando velho já. Eu estava brincando de uma coisa que é muito errada, então eu não vou dar ideia para vocês. Matava com os moleques no pátio, a gente correndo e tal. E aí alguém me deu uma voadora nas costas. Aí eu saí voando. Pá! Eu bati o joelho, aí caiu um pedaço de concreto desse tamanho assim. E eu não quebrei o joelho. Abriu. E eu sabia quem tinha feito aquilo comigo. Passei 7 dias em casa, mancando. Passei mais um mês ainda até conseguir andar que nem gente normal. Eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Ela pegou. Mas, sabe, tantas vezes que eu olhava assim para aquele moleque e falava, velho, tanto faz, de verdade. E quantas vezes é difícil a gente fazer isso? Pessoas nos traem, sejam amizades ou sejam relacionamentos, e a gente quer dar na mesma moeda. Só que, sabe,
Eu vi um angolano falando, olha o que eu vou falar agora. Mas eu vi um angolano falando que moedas desvalorizadas não são aceitas nos países. Por exemplo, se alguém, todo respeito aos meus argentinos aí, se alguém, um argentino vai ver, né? Ei, mano, mas se alguém tenta chegar com um peso, com kwanza, sei lá, para pagar algo nos Estados Unidos, não vai conseguir. É uma moeda desvalorizada. Mas se alguém chega com dólar, vai aceitar. Porque assim como o dólar ele é valorizado, o nosso amor pelos outros, o perdão, fazer boas obras é o que é valorizado nos céus. Enquanto isso, a moeda desvalorizada, que aqui seria a vingança, que aqui seria trocar as pessoas por tantas outras coisas, por prazer próprio, isso não é aceito. Isso não faz sentido. A moeda do reino de Deus é amar uns aos outros, é amar ao próximo, é fazer o id, é fazer tantas coisas. Isso é valorizado no reino. De novo, vocês são espiritualmente pobres, pois vem em Deus a verdadeira riqueza desse mundo. Do 7 é isso. Do 8. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Isso aqui é algo, né? Eu queria puxar também Salmos 24. Tá? Salmos 24, estava compartilhando com os amiguinhos e veio esse salmo aí para a gente. Tá? Mas o Salmo 24, ele vai falar que quem poderá subir ao templo do Senhor, né? Quem é que vai poder se chegar perto dele? E as pessoas que têm coração puro, as pessoas que têm mãos limpas, as pessoas que não se deixam contaminar assim. E esse ponto de inimigos da moda é muito isso. Porque tanta moda que a gente vê hoje, que as pessoas mostrarem cada vez mais os seus corpos, que as pessoas fazerem cada vez mais coisas para chamar a atenção. E esse ponto de inimigos da moda, não vi ninguém aqui se mostrando. Todo mundo com as roupas mais de tia. Mas é ir contra o mundo. Desculpa. Todas as tias aí, eu amo vocês, tá? Mas se nós somos inimigos da moda, muitas vezes nós somos pessoas as quais estão indo na contramão. Né? E ir na contramão do mundo, muitas vezes, é que nem a abertura de The Chosen. É ter um monte de peixinho indo e a gente vai ao contrário. E tinha uma frase de um rapper que eu gostava muito, que ele virava para o cara e falava: você segue a correnteza, eu mudo o fluxo do rio. Então, assim como as pessoas muitas vezes têm se vestido da forma que quer, só porque é moda, velho, porque a gente vai tentar fazer as mesmas coisas, só porque os nossos amigos estão fazendo. E, de novo, eu queria falar um pouco da minha vida, porque eu tive que negar muitos convites. Né? Eu tive que negar muitas coisas, tanto para estar aqui hoje, tanto para estar em algumas redes aí. Eu lembro que quando eu estava construindo a minha casa, que eu estou hoje, tinha que fazer mudança, tinha que pintar a casa, tantas coisas. Mas eu fazia isso de manhã, acordava cedinho, vinha correndo, muitas vezes estava com pó ainda de ter lixado as coisas assim, de ter lixado a parede. Mas eu vinha para cá, porque aqui é um lugar que eu gosto. Mas, sabe, isso é algo básico. Né? É você pagar um preço a mais para você estar na igreja. Só que quais são os preços que nós temos pago para que a gente não dê mau testemunho na nossa escola? Eu lembro que tinham amigos meus que iam para a igreja, mas que falavam que usavam algumas coisas. Para não dar ideia também, não vou falar o que era. Mas aí, eu lembro que tinha uma menina que ela era muito dura. Ela virava e falava: ô crente ruim, você falava que vai para a igreja, mas usa essas coisas. E aquilo ali me mostrou, cara, se eu quero ser diferente dos iguais, como uma amiga minha dizia, ser diferente dos iguais, eu não posso fazer as mesmas coisas. E é por isso que já teve alguns dias que eu tive que negar mesmo. Eu fui para a casa de um primo meu uma vez, a gente estava só jogando dominó. Aí, do nada, ele puxou algo gelado. Não vou falar de novo, tem que ser censurado. Puxou algo gelado e falou: toma. E ali eu, já com meus 16, 17 anos, tinha parado de fazer algumas coisas há muito tempo já pela igreja. Mas ali eu virei e falei: não. E ficou um clima de meleca, assim. A pessoa me olhou: pô, chamei você na minha casa, estou te oferecendo um negócio caro, tal. Falei: não quero. E ficou tipo uns 5 minutos ali, um olhando para o outro, aquela cara de paisagem. Aí eu continuei. Falei: mano, não é porque eu estou na sua casa, não é porque eu amo você que eu vou fazer as coisas que você acha que é certo, porque para mim não é.
E ocorreu que hoje a gente se distanciou um pouco, mas é porque a gente tomou caminhos diferentes. Eu escolhi servir a Deus. Então, isso me trouxe sacrifícios, eu tive que fazer renúncias. E vocês vão ter que fazer isso também. Quando pessoas te oferecerem coisas, vocês vão ter que falar não. E é chato, é chato. Fazer o quê? Mas, de novo, o reino dos céus é de vocês. E a gente não pode vender isso por qualquer coisa. Versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Tá? Eu posso dizer para vocês que, quando eu tinha meus 15 anos, a gente teve um grupo chamado Condenados ao Inferno, que era só o pessoal da célula. Acho que só tem uma pessoa daqui que era daquele grupo. Mas o meu líder ele ficou cabreiro assim quando descobriu, porque alguém tirou um print e postou nos status. É coisa que só adolescente faz. E nem bloqueou o líder ainda, né? Não bloqueei o líder de vocês. Não estou dando ideia. Não estou dando ideia, meu Deus do céu. Desculpa. A gente vê, gente, a gente vê. A palavra fala que não tem nada que esteja encoberto que não será revelado, né? Então, mas isso trouxe um mal-estar muito grande para minha célula naquele tempo. Eu lembro do líder chegando assim no sábado, a gente com cara de coitado, sabendo que tinha brigado com uma menina já, ia descer além de todo mundo agora. Aí a gente, Thales, desculpa, foi mal. Mas para provar que ele era um homem de Deus de verdade, ele me levou para casa dele para jogar videogame depois. Mas, gente, não, e ele chamou atenção, óbvio, né, algo errado. Mas, sabe, tantas coisas que a gente fazia naquele tempo que não faz mais. E algo que eu queria falar para vocês também, roubando um pouco da administração que a Malu vai fazer, daqui a sei lá quantos anos, quando ela subir aqui, mas a fofoca não é de Deus, gente, desculpa, tá? 1 Coríntios 6, 9 e 10 vai falar isso, mas ali diz, né, que nem maledicentes herdarão o reino de Deus. E quantas vezes a gente passa pano para isso? A gente fala, não, eu estou só falando verdades, eu estou passando verdades aqui para o próximo. Estou comunicando, né? Isso é história. Né? Não sou o pastor Emerson, mas eu faço história. E meu Deus do céu. Essa foi ruim. Mas teve algo que um homem de Deus disse aqui de cima que eu acho muito legal, que é toda relação que nós construímos em cima de coisas banais terão data de validade. E quantas vezes não foi assim? Quantas pessoas daquela época, daquele grupo, que eu perdi contato? Porque a gente só estava unido ali com seus 14, 15 anos para fofocar. E não trazia nada demais aquilo, não edificava a gente, não fazia nada. Era só falar mal dos outros. E a gente tomou uma bronca, a gente foi separado durante um tempo, a gente se estranhou, porque, você não bloqueou ele, como assim? E tudo isso porque a gente estava construindo relações em cima de coisas banais. Estava só fofocando. E hoje... Pode puxar Filipenses 4:8, por favor? Mas é algo que eu queria trazer para vocês. Que nós precisamos construir nossas relações em Deus. Precisamos construir relações que fazem sentido. Filipenses 4:8, caso ela não encontre lá, mas Filipenses 4:8 vai dizer que... encham a mente de vocês com tudo o que for bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Algumas versões vão trazer encham a mente, outras vão falar que esteja entre vocês, né? Só conversas de coisas boas, decentes, etc. Se a gente seguir isso, cara, seremos felizes, porque nós estaremos trabalhando pela paz, nós estaremos trabalhando por coisas boas. E agora, unindo 2 versículos e já seguindo para o final. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultarem, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem felizes, fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ainda que vocês já tenham sofrido alguma coisa, porque vocês não negaram a Jesus, assim como eu tive uma relação um pouco desgastada com um amigo meu, mas que hoje, graças a Deus, eu estou vendo ele se casando, eu estou vendo ele agora caminhando para Jesus.
ainda assim, a gente tem uma recompensa. A gente tem uma recompensa guardada nos céus. A gente tem algo que não foi qualquer um que disse, foi Jesus que falou. E se Deus falou, está falado. Versículo 13. Mateus 13. Ai meu Deus. Desculpa, meninas. Vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e é pisado pelas pessoas que passam. Gente, nós não precisamos ser protagonistas, tá? Eu sei que é até meio contraditório eu falar isso com o microfone na mão, mas eu não pedi para estar aqui, tá? Eu não pedi para estar aqui. Foi ele. Mas ele foi usado por Deus, graças a Deus. E eu não sei vocês, mas quem aqui come comida sem sal? E está de boa com isso? Não, né? Que isso, não. Vou orar por você, então. Mas quem aqui coloca 1 quilo de sal na comida e também está de boa com isso? Vou orar por você também. O sal, ele é bom, ele dá gosto para a comida. Mas se ele for protagonista, tem algo errado. Se você come algo e só sente gosto de sal, como assim? Estragou. Se você come algo e sente falta dele, estragou também. Algo básico como o sal não está ali. Se nós somos o sal para a humanidade, por que é que a gente tantas vezes quer ser protagonista? Por que a gente tantas vezes quer falar mais do que a mãe Joana na cela? Por que a gente tantas vezes quer ser o centro das atenções? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não fiz, que era, quem é que gosta de chegar chegando? Quem é que gosta de onde você chega para a cena? E, meu Deus, olha que pessoa e como é que ela é tal e tal. Mas, gente, a gente não precisa ser protagonista. O que a Bíblia diz tantas vezes é que Deus está no meio. A nossa vida tem que estar construída em volta dele, não a gente querer colocar ele como apretexto. Como dizia um amigo meu, Deus não é o nosso gênio da lâmpada. E caminhando aqui, né, para o versículo 14 e 15. Vocês são o sal do mundo. Não, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Para quem lembra, a última palavra do pastor Wesley foi sobre lamparinas. Né? Falou sobre lamparinas e sobre nós precisarmos manter o fogo aceso. E, graças a Deus, eu tenho tido muitas pessoas que têm me ajudado. Depois que eu fiquei sozinho aqui em São Paulo, como tudo na minha vida é um pouco ridículo o que eu vou falar, mas abriram aí o concurso de adote o seu bichinho. Adote o Max ao fim de semana. Então, semana sim, semana também, eu estou na casa de alguém. A pastora Vera, a pastora Sandra, a pastora Edna não tem me deixado em paz, tem me puxado para perto, e graças a Deus por isso. Tá? Eu não cobro vocês, vocês estão com o bebê, tá? Então peço perdão. Mas quando puder, tamo junto, tamo junto. Eu vou ficar ninando assim ela, jogar a fralda, né, ir para a rua e falar, vou te contar a história de Josué. Aí lá, tá seguindo. Mas sabe como é bom estar com pessoas que fortalecem a gente. De novo, né, lembrando do versículo 1 e 2, que eram os discípulos que chegavam perto de Jesus. Cara, se a gente chegar perto de pessoas que fortalecem a gente vai sair de lá mais forte. E isso tem acontecido na minha vida. E dando destaque para o versículo 15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em lugar próprio, para que ilumine todos que estão na casa. Vocês foram colocados aqui não à toa. Então, se Deus colocou vocês aqui, é para que vocês iluminem também. Tanto esse lugar, a casa de vocês, a sala de vocês. Para a gente que trabalha nosso trabalho. Eu trabalho na empresa judaica, então eu fico trocando ideia com o pessoal de Bíblia também, muito tempo. Tudo bem que eles só acreditam no Velho Testamento, né? Mas é muito legal, sabe? A gente está com pessoas e a gente tentar ser luz também. E vocês são essa luz, vocês carregam ela dentro de vocês. A palavra fala que a lamparina ela é colocada em um lugar próprio para iluminar. Se Deus colocou vocês em um lugar, é porque Ele quer que vocês sejam luz ali. E esse é o versículo 15. E para finalizar, versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu.
Olha para a pessoa que está do seu lado. Ia chegar, é óbvio. E pergunta para ela, quando foi a última vez que você ajudou alguém? Se a nossa luz deve brilhar para que outras pessoas vejam coisas boas e louvem a Deus, de novo a gente volta para Romanos 10. De novo a gente volta para o versículo que falava que nós temos que pregar para que pessoas compreendam e entendam a palavra. Nós precisamos fazer boas obras, precisamos acolher um ao outro. Maturidade é quando não nos importamos apenas com o eu, quando nós nos importamos com os outros também. Nós cuidamos de outras pessoas, porque outras pessoas cuidaram da gente. E, finalizando, eu gostaria de puxar com vocês. Oi de novo. Agora é outra pessoa lá. Eu amo você também, tá? Eu oro por você, inclusive. Te conheço, eu acho. Salmos 68, 6. Na NAA, por favor. Esse salmo, ele tem guiado bastante a minha vida. Eu não tomei água, né? Impressionante isso. Desculpa aí. Mas esse salmo, ele tem me ajudado muito com o passar do tempo, porque, assim como eu falei, né, que as pessoas têm me adotado, as pessoas têm me puxado para perto, e eu tenho ficado feliz com isso. Esse salmo fala justamente sobre isso. Esse salmo fala justamente sobre essas coisas. Deixa eu puxar aqui também, que ela não encontrou ali. Mas são coisas assim que parecem até meio bestas, né? Mas que Deus se importa, né? De novo. Aí, garoto, eu sabia que você não ia me deixar na mão. Ele dá os abandonados... Não, na NAA. Na NAA, por favor. NAA. Já foi? Olha, Deus faz com que o solitário more em família. Liberta o cativo e lhes dá propriedade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz com que o solitário habite em família. Se você está aqui hoje e você não conhece muito bem quem está do seu lado, você está aqui hoje, você está sozinho ou só tem um amigo, Deus faz com que você habite em família. Ele tem feito isso comigo também. Você vai parar para pensar, um cara de 21 anos que não tem mais família em São Paulo, mas que ainda assim Deus está me chamando para perto, por meio de outras pessoas. Ainda assim eu não tenho ficado em paz na minha casa, porque sempre tem um amigo me chamando para ir para a casa dele. Eu não estou sozinho. E assim vocês também não estão sozinhos. Algo que eu queria deixar só para finalizar para vocês é que tem um homem de Deus aqui que ele foi muito usado. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida, me sentindo muito humilhado por muitas coisas. Vir para a igreja era humilhação. Ter que olhar para a cara de pessoas que eu oro todos os dias e a pessoa me destratar, a pessoa fazer pouco caso, me doía. Mas eu fui para um canto, estava só fazendo minhas coisas, e ali a pessoa começou a falar sobre verdades que estavam no meu coração, verdades que eu só tinha falado para Deus, verdades que não tinha como ele saber. Mas Deus usou ele para falar. E não é porque eu sou especial, é porque Deus quer usar pessoas. Se Ele quer usar pessoas, Ele pode usar você também. Eu disse tudo isso hoje porque eu acredito que, assim como o que Ele fez na minha vida, eu era um molequinho de 13 anos que teve um relacionamento antes da hora, fez muitas coisas que não devia, estava totalmente perdido, depois chegou a ter depressão, não tinha muita razão para viver, mas ainda assim Ele fez cumprir esse salmo na minha vida. Ele me fez habitar em família. E com isso eu quero deixar para vocês só esse versículo mesmo, né? Na nossa série Versículos do Max para ficar bem. Salmo 68, 6. Deus faz com que o sozinho habite em família. Em nome de Jesus, eu tenho orado muito por vocês. Pode encerrar já? Fazer uma oração encerrando? E eu gostaria, óbvio, né, que ele fechasse orando e falar um pouco da minha vida e foi isso, gente. Tá? É nóis. Eu dou uma salva de palmas pro senhor, cara. Não é fácil estar aqui, né? Não é fácil estar aqui em cima, mas ele foi homem, né? Deu uma missão para ele na segunda-feira. Falei, mano, tá no seu peito aí, se vira.
Ele poderia ter falado, não, pastor, não quero, não dá tempo, está muito em cima, tem um monte de coisa para fazer. Mas ele não me desapontou e eu tenho certeza que ele foi usado hoje. Amém? Deus te abençoe, cara. Você é um homem de Deus, eu falo isso para você há muito tempo. Você sabe disso. Você é exemplo para muitos adolescentes aqui. Continue sendo esse cara. Tenho certeza que Deus vai te usar muito ainda. Amém? Amém? Vamos orar pelo Max, gente? Para que o Senhor possa continuar usando ele. Quem ama o Max aqui? De verdade. Eu sou fã do Max. Mano, vocês amam esse cara? Esse cara é fofinho, não é? Não é fofinho? Vamos ficar de pé, vamos orar por ele. Esse cara é da hora, mano. Sem palavras para você, mano. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos ministrou hoje à tarde e por ter usado a vida do Max com a sua simplicidade, com o seu coração simples e humilde. Um cara que é exemplo, inclusive, para mim, de humildade, de serviço, de prontidão. Eu te agradeço, Pai, por ter nos dado essa oportunidade de conhecer esse menino. Muito obrigado. Que o Senhor possa continuar abençoando ele, abençoando a casa dele, os pais dele, aonde ele andar, Pai, que o Senhor possa ser representado pela vida dele. Que a tua presença, Pai, possa ser levado a cada passo que o Max dá. Que lá no trabalho dele, Pai, ele possa ser uma lamparina para aquele povo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do Maxwell. Em nome de Jesus. Amém. Vem? Mais uma salva de palmas. Amém?